Se você ainda não entendeu a diferença de dom, talento, unção, para que serve, como que Deus dá, como buscar, eu vou te explicar aqui nesse devocional e vou te dar aí um testemunho da minha vida, um pequeno testemunho. Então preste atenção aqui nesse devocional. Olha só o que diz lá em Êxodo 35, a partir do versículo 30. Olha só. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: vede, Yahvé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, olha só, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística. Para quê? Para projetar, desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar, lapidar pedras preciosas e tudo mais. Aí ele vai dizer assim no 34, olha só, e o Senhor concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar outros. Então olha só que interessante, além de Deus ensinar que ele é o único que entrega os dons e para que serve, ele também ensinou sobre a multiplicação. Aquilo que Deus deu para você não pode morrer em você, precisa multiplicar, precisa ser entregue para outras pessoas também. Agora, olha só, o que é dom, Alex? O que é talento? Eu preciso que você entenda que dom é um presente de Deus. Então Deus entrega para alguém esse presente, né, o dom da cura, o dom de ensinar é um dom, o dom de liderar também é um dom. Para quê? Para que isso sirva no seu reino para outras pessoas. Então o dom, gente, tem a ver com o reino de Deus. Embora muitas pessoas utilizem de uma maneira errada, né, para seus bens, interesses, seus próprios interesses, mas isso é uma maneira errada de se pensar. Então, eu quero que você entenda que dom, ele está relacionado à obra, ao reino dele. Então, quando Deus entrega algo para você como dom, você precisa entender que isso tem que repartir para o seu reino, tem que servir para o seu reino. Porque você observa que aqui Deus estava construindo o tabernáculo, né, para estar entre o povo, e ele usou algumas pessoas como Bezalel e a outra pessoa que eu esqueci o nome, Aholiabe, para que eles pudessem projetar e fazer com que essa obra pudesse ter caminho, ter andamento. Agora eu quero que você entenda o que é talento. Talento é toda a capacidade que você tem de aprender, de aprimorar algo. Nós fomos criados como imagem e semelhança do Criador. Então, tanto eu quanto você, ou qualquer outra pessoa que nasceu, ele foi dotado de inteligência e de capacidade cognitiva. Então, qualquer pessoa pode desenvolver algo. Por exemplo, tocar violão. Você não sabe tocar, mas você pode desenvolver. Você pode estudar. Esse foi o meu caso. Deus não me deu um talento, ou um dom que eu nasci de tocar violão, guitarra, não. Foi algo que eu desenvolvi. E através desse desenvolvimento é onde que eu vou chegar sobre a unção, sobre o que é tangedor. A unção, gente, é uma habilitação. Você já percebeu que você pode saber dirigir um carro? Esse foi o meu caso. Eu sabia dirigir um carro, né? Minha esposa tirou a habilitação, e aí, como ela tirou primeiro que eu, nós tínhamos um carro e eu aprendi a dirigir. Porém, eu não tinha habilitação, então eu não era habilitado para fazer aquilo. A unção é a mesma coisa. Você pode saber ter uma oratória boa, saber se comunicar, saber falar em público, mas se você não tiver a unção, sabe? Esses coach hoje em dia que falam bem, aí querem incrementar coisas da Bíblia, coisas da palavra, só que eles não têm unção. Eu não tô falando de todos, tá, gente? Eu tô generalizando, tô falando da maioria. Eles não têm a unção. Então, eles não têm ali a habilidade, a habilitação de Deus, ou seja, a unção é algo que é acima do natural. Por exemplo, se você entender a sua função na igreja, tanto no louvor, tanto na dança, na intercessão, que seja, gente, que seja o ministério, mas se você entender a sua função, pode ter certeza que as coisas começam a fluir com mais facilidade. Por exemplo, o que é tangedor? Tangedor é quando você tem a unção de Deus sobre você a utilizar um instrumento que vai transformar a vida de outra pessoa. Eu lembro, e eu conto meu testemunho, que eu estava aprendendo a tocar violão nos meus 13, 14 anos, e aos 15 anos de idade, eu lembro que um parente meu estava querendo se suicidar. E ele estava diante de mim e da minha mãe. E eu fui pro meu quarto e eu estava tocando violão ali. Eu não sabia, eu estava tocando, eu não sabia cantar, só tocava. E eu acredito que o espírito maligno que estava fazendo aquilo, ele foi embora. E minha mãe disse assim para mim: Alex, depois que você estava tocando violão, fulano de tal, essa pessoa parou de querer se suicidar, parou de... Inclusive, ela dormiu. E aí foi que eu comecei a entender o
tempo foi passando e eu comecei a entender que Deus me deu ali uma unção de tangedor. E todos nós no louvor ou em qualquer outra função ali na igreja, devemos entender a nossa função. Nós não somos profissionais do altar, não. Nós estamos ali para cumprir um objetivo. Então eu te dei todo esse panorama aqui para você entender uma coisa, que todos os seus dons, todos os seus talentos precisam servir a Deus e você precisa buscar muito essa unção para que você tenha esse poder. A unção é o poder do Espírito Santo agindo sobre a sua vida. Você precisa entender isso aqui. Alex, eu não sei meus dons. Como é que eu busco? Só existe uma forma de você buscar os seus dons, é através da oração. O talento, gente, você capacita. Qualquer pessoa pode ter um talento, qualquer pessoa pode tocar violão, qualquer pessoa, inclusive, pode cantar, pode aprender a cantar. Então, isso é um talento que é desenvolvido. Mas através desse talento, você tem os seus dons, que é só Deus que pode entregar. Agora, perceba que dom e talento, eles se incrementam. São coisas diferentes, mas que se incrementam. Precisa do outro. Por exemplo, se você não tiver nenhum dom, nenhum talento, a unção não vai servir para você. Você vai usar a unção para quê? E da mesma forma, se você tiver dom e talento sem a unção, também não adianta de nada. Então você tem que buscar essas 2, 3 coisas, posso dizer assim. Tá? Você tem que buscar se capacitar. Daí você tem que entender o que é que você gosta. Por exemplo, eu quero tocar, eu gosto de ou ensinar outras pessoas. Busque aprender como se comunicar melhor. Busque, faça um curso de oratória. Eu quero entrar no louvor. Busque, estude, se capacite naquele instrumento ou naquilo que você quer. E aí você busca o seu dom através da oração e através de busca, através de jejum. Só dessa forma que Deus vai te dar um dom e talento. E acima de tudo, entendendo para que serve os dons e os talentos, que é para servir a noiva do Cordeiro. Beleza? Espero ter te ajudado aqui nesse devocional com você. Deixa o teu comentário aqui e compartilha esse vídeo, tá bom? Então, vamos para um próximo devocional. Deus abençoe a sua vida e vamos lá.